Olá, minha gente, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. É, Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu louro. O louro meu tá caindo. Tá caindo, ele parou até, não cai, não tá caindo. Mas o que restou foi isso aqui. Pode você ver, ficou ralo. Mas tá bom ainda. Dá pra aguentar até o final. Então, gente, eu fico. Esse final de semana eu não gravei vídeo, mas fiquei assistindo o vídeo. E daí por acaso não é porque eu sempre estou assistindo o vídeo dele, que é do canal do Brasil Portugal. Ele veio de sábado para cá, ele fez 3 vídeos. Né? Até na verdade eu gostaria de reagir em cima dos vídeos dele, mostrando, né, o que ele está falando. Ele está questionando então o canal do Ednardo, Missão de Construir. Né, um canal que outrora eles estavam de parceria, né, construindo a casa do Francisco Índio. Quando isso tudo começa foi com Dona Ermelinda, que achou que deveria construir uma casa para o índio, e o Ednardo participou, e também foi adicionado, talvez por acaso, não sei por que motivo, eu não sei, o Brasil Portugal, o canal do Brasil Portugal, juntamente com a Gangue do Bem, onde eles começaram então aquela benfeitoria que seria para o índio, que é uma pessoa necessitada e hoje mal agradecido até, taxado pelo canal do Brasil Portugal, que se sentiu traído pelo índio. E na verdade, pelo que ele fez, eu também achei que ele errou, o Francisco Índio no caso, sabe, juntamente com a Dona Aparecida, né, que é a esposa dele, e soltou uns áudios aí bastante, muito polêmico, triste, né, que foi mal, pegou mal. Bom, os questionamentos então que o Brasil Portugal ele já não fez naquela época, porque não era o momento certo de fazer, quando ele se une juntamente, porque a Dona Ermelinda sai, junta o Ednardo ficou, e o Ednardo, com certeza, ele não tinha, naquele momento, a capacidade de levar aquela construção adiante assim rapidamente. Poderia sim, devagar talvez, conseguir fazer essa casa. Mas com a ajuda do Brasil Portugal, que quando a Dona Ermelinda sai, cai no colo do Brasil Portugal a construção da casa, coisa que ele não tinha prometido na época. Mas ele se sentiu na obrigação, juntamente com a sua turminha da Gangue do Bem, de continuar aquela ajuda. Né? E ali havia, naquele momento, criou-se então interesses ali, eu penso que a palavra certa será interesses difusos, né? Porque ele não sabia qual que era o interesse de um ou de outro. Um que a gente sabia era do Brasil Portugal, que era de então fazer as suas doações de cesta básica, de alimentação, né? E do Ednardo era de construir a casa, e com isso, aquela união toda ali, muito mais beneficiado foi o Ednardo, Missão de Construir, porque o canal dele, então, através do Brasil Portugal, cresce em visualização, em inscritos, né? Ele se torna um canal já de um bom tamanho e começa então a bombar melhor a coisa ali, sabe? Mas, e o do Brasil Portugal então começa a aparecer também, que seria, por quê? Para mostrar que ele não é essa pessoa tão ruim como pintam ele em muitas pessoas, inclusive dos canais que se opõem a ele, que são os canais de assistencialismo. E os inscritos desses canais de assistencialismo que veem sempre estar atacando ele, que ele é um cara ruim, que ele é isso, que ele é aquilo. E ele se sente mal com isso, então ele quis mostrar que ele não é essa pessoa, como de fato todos nós acreditamos que ele não seja essa pessoa. Apenas o que ele faz é um trabalho dele de causar essas polêmicas, de fazer todo esse tipo de coisa. É claro que sempre prejudica certas pessoas em algum momento, mas se prejudica é porque as pessoas também estão agindo errado. E ele gosta de mostrar, inclusive de alertar as pessoas que são inscritas, que são doadores desses canais, para que observem melhor esse tipo de doação que elas fazem, se está sendo bem dirigida, bem conduzida, e está chegando aonde deveria chegar, que é para aquela pessoa necessitada. Então essa o padrão do Brasil Portugal é isso. E o do Chico não, estou confundindo até o Ednardo, é de mostrar que ele é um cara do bem, e que ele é um assistencialista, e que ele constrói as coisas sem cobrar nada para os outros, e assim ele vai crescendo no YouTube. Ele é um cara diferenciado do Chico Web, do Chico Museu, do Chico Tal, enfim, dos assistencialistas, porque ele age de maneira diferente, né? Que as doações que chegam para ele no canal dele, para as pessoas que ele está mostrando, chega para ele mesmo então naquela tal de Missão de Construir, que é uma conversa aí que
o Brasil Portugal está desvendando, na verdade, né? Ele tira o que ele precisa, ele tira a parte dele, porque ele se paga, porque ele é o construtor. Enquanto que o Chico Web, por exemplo, ele recebe doações das pessoas, dos inscritos, e daquelas doações ele paga um pedreiro para construir uma casa. E isso não é só o Chico Web, são outros especialistas, a mesma coisa. É o Nordeste é Vida, é o Neném Nossas Coisas, enfim, várias pessoas são assim, certo? Então é por isso que eu mostro que há interesses que a gente não sabe, que são difusos, na verdade, né? Mas todos eles são válidos, todos eles são válidos. Porque todos nós que abrimos um canal de YouTube, a gente quer crescer, a gente quer ganhar um dinheirinho, a gente quer ser bem falado e quer ter bastante inscrito, quer ter visualização, e é assim que funciona. Só que você, quando chega nesse momento da construção que está bombando, existiu polêmica, né, daquele madeira, depois veio aquela polêmica do piso, certo? Onde o canal do assistencialista Ednardo, Missão de Construir, ele já tinha crescido um bom tanto, certo? Mas sempre o Ednardo sempre sentiu um pouco incomodado com a parceria que estava sendo feita com o canal, que justamente denuncia essas falcatruas, essas coisas erradas que existem nos canais de assistencialismo. E aquilo não poderia, em algum momento não ia dar certo e poderia prejudicar ele, é onde que ele começa a, na minha visão, a querer se afastar disso, ficar distante da turma da gangue do bem, que cobra mesmo, do Brasil Portugal, principalmente, que é o grande líder da resenha da denúncia, enfim. E chega aquele momento que questionou muito, a madeira ruim, aquela coisa toda, as doações chegam para ele, e vem para gasolina, vem para coisa ou outra, aquelas pessoas que trabalham para ele também de voluntário, e o Brasil Portugal está questionando tudo isso nos 3 últimos vídeos dele, certo? Porque depois eu explico por que ele não questionou antes, certo? E daí veio a polêmica do piso, que quando ele estava já naquele momento que ele queria mesmo sair fora da parceria, ele evita fazendo o quê? Dizendo que a argamassa que o Brasil Portugal tinha comprado junto com o piso não era a argamassa, né, que era boa para fazer aquele piso, certo? E daí houve aquela coisa, trocaram a argamassa, tudo, mas ele não quis pôr mais argamassa. Então ele falou assim: eu vou terminar só o que eu prometi, que nem eu sabia o que ele tinha prometido naquela casa, porque eu achei que a promessa seria terminar a casa junto com o canal Brasil Portugal, certo? Mas ele se afasta, né? Houve até uma certa covardia nisso, porque daí o Brasil Portugal ficou com a responsabilidade de terminar, porque a casa faltava pôr o piso, né? Faltava encanar água e energia elétrica. E o Ednardo então falou: eu saio, mas a hora que vocês terminarem de pôr o piso e negócio de instalar água, as coisas, eu venho e termino a minha parte. Parte essa que eu não sabia, tenho certeza que nem a gangue do bem sabia, ninguém sabia o que era. Era lá porta, alguma coisinha lá. Mas o Brasil Portugal então, para não deixar um ambiente ruim naquela parceria, ele termina. Eu sei que ele ficou constrangido com tudo aquilo ali, certo? Mas ele termina, numa boa, faz o piso, paga, faz a instalação de água, paga, todo mundo. E as doações do canal do Brasil Portugal, da Gangue do Bem, elas caem muito também. Então tudo aquele movimento financeiro que houve ali, as doações não davam. Eu tenho certeza absoluta, na minha visão, posso estar errado, que dinheiro que entrou ali foi muito do Brasil Portugal, muito dele, certo? Com mais poucas doações que vieram mais do canal da Gangue do Bem, né? Dele mesmo. E também os resenhistas, todos naquele momento de euforia, todo mundo gravou vídeo, a casa do Francisco Índio, a casa tá saindo, tá ficando boa, tá sei o quê, o Ednardo gravava vídeo, a dona Miriam também, a do Chico, trazia para o Brasil Portugal, e todo mundo ganhava joinha, like, visualização, os canais crescendo e bombando, mas houve então esse desencontro naquele momento. E hoje nós estamos vendo aí então o Brasil Portugal questionando, não está acusando ninguém, mas questionando o Ednardo. Coisa que já deveria ter sido feito antes, mas por motivo de não causar uma desavença naqueles momentos de construção da casa, para não dar pano para manga, não dar biscoito para os canais de assistencialismo que estavam acompanhando toda aquela coisa lá de Esperantina, seria uma gozação enorme em cima de quem? Do Brasil Portugal, não era em cima do Ednardo, seria em cima do Brasil Portugal. Então ele banca tudo aquilo e sai, dá a volta por cima e sai daquilo,
E eu naquele momento eu comecei a pensar, porque eu acompanhei tudo isso aí. Eu falei, puxa, o Brasil e Portugal tá faltando ele dar alguma resposta e tá demorando, e foi demorando, foi passando. Depois veio a polêmica do índio que mal agradeceu o negócio da casa, aquela toda coisa, ele se revoltou com razão. Mas naquele momento, daquilo que acontecia, daquela festa toda, existia uma resenhista, a Di Resenha, que tinha muitas restrições quanto ao canal Missão de Construir do Edinardo. Ela não confiava no Edinardo. Ela não dizia que não gostava, mas ela não, o santo dela não dava certo com o Edinardo. E ela falou por 2 vezes, eu me lembro bem. Eu achei muito justo o que ela fez. Porque tudo que eu vinha vendo e assistindo ela, eu concordei com ela. Todas as 2 vezes que eu vi ela ficando com o pé atrás contra... Eu não vou falar de dignidade, nada, porque essas pessoas, por enquanto, eu não tenho nada nem contra um nem contra o outro, na verdade. Mas ela tinha contra o Edinardo, porque o Edinardo ele chega, ele mostra, ele se torna assim como se é um... Sabe aqueles gatão manso, sabe, que vai chegando devagarzinho na casa da gente, vai se acomodando? É assim, certo? E daí eu achei interessante porque a mulher sempre ela tem ela é mais observadora, certo? E daí eu ficava pensando também assim, poxa, mas se a Di, que é a porta-voz do Brasil Portugal aqui no Brasil, fala isso, por que o Brasil Portugal não fala também? Mas existia um problema que se ele falasse ia causar esse alvoroço todo e ia dar um monte de alegria para quem? Para o Chico Coeb, que tinha interesse direto nessa história, para o Chico Museu e outro Chico, certo? Seria a derrota do Brasil Portugal se ele cria esse atrito naquela época, e a casa não seria terminada. É onde ele ficou quieto e hoje ele veio reagir, depois que se passou aí 4 meses, se não me engano, certo? Mas a Di já não aceitava essa condição de tanta bondade que o Edinardo demonstra, que na verdade é um pouco assim, bastante questionável, sabe? Porque ele tira o ganho dele, a parte dele, ele tira dessas doações, com certeza. Não tem como uma pessoa sobreviver. Inclusive, ele tem uma coisa que eu não gostei, que o Brasil Portugal até falou, é que ele recebe Bolsa Família. Isso é uma coisa vergonhosa, porque eu acho assim, a pessoa que tem um carro, certo, tem um trabalho, uma certa coisa, viver de Bolsa Família é uma vergonha, né? É vergonhoso o que o Edinardo faz, certo? Porque Bolsa Família é um bem, é um benefício que é dirigido para as pessoas miseráveis, pessoas pobres, em situação de vida, de pobreza, de necessidade, certo? Enquanto que uma pessoa sadia, que pode trabalhar, que tem o trabalho, que tem uma profissão, apesar de ter 7 filhos, tem 2 com um ou 3 com um, sei lá quantas mulheres teve, mas que vive com uma hoje, isso tudo é tranquilo, normal, cada um sabe o que faz, mas eu estou falando referente ao Bolsa Família, ao Bolsa Família, né? Porque se eles são um casal de boa saúde, com boa profissão, tem carro, com certeza deve ter casa, deve tudo, eu quero receber Bolsa Família. Mas que dianho, que coisa é essa? Eu acho que não está certo, né? Mas isso é um questionamento que o Brasil e Portugal já fez e está na dúvida. Fora outros questionamentos. São inúmeros questionamentos que ele está fazendo agora e está mostrando que ele já não fez naquele passado, porque não podia causar toda essa emoção, essa coisa aí que agora deve repercutir um pouco isso aí. Eu tenho certeza que outros resenhistas vão falar a respeito do Edinardo, certo? E ele vai ter que ficar quieto, porque ele conduz as coisas que ele faz, nada mais é do que igual a do Chico Coeb. Ele é um assistencialista, ele é também um aproveitador também de pessoas vulneráveis, pessoas pobres, pessoas que estão na linha de esquecimento, de miséria, e que são beneficiados pelo Bolsa Família. Infelizmente, essa Bolsa Família, ela é acentuadamente muito grande, aonde? Na região mais pobre do Brasil, que é a região Nordeste, onde tem esses políticos vagabundos que mantêm essa pobreza toda, porque eles querem manter, porque eles necessitam disso para ganhar voto, porque essas pessoas são humildes, são simples, e elas pagam esse tipo de benefício como se tivesse obrigação de votar nesses vagabundos de política que são ladrão e continuam mandando no país, resolvendo as coisas do país sem resolver, não, porque eles não resolvem nunca nada, porque se quisessem resolver a situação do Nordeste não seria essa há muitos anos já. Mas é isso daí. Então quando vem o canal Brasil e Portugal e começa a denunciar as coisas, vai dizer, porque sei o quê, porque sei o quê, eles têm razão.
Ele tem razão. Certo? Só não tem, só não, é só quem não quer enxergar. Porque ele vem e faz, a primeira coisa que ele faz, ele alerta as pessoas quanto às doações, as pessoas que são, ele fala bobada, até não fala essa palavra, porque são pessoas que são bastante assim, empáticas, bastante generosas, e são assim, cristã, e tem essa natureza já de ajudar o próximo. Então tem gente que é aposentadinha, que a maioria das pessoas que são inscritas em canais, essas coisas que seguem essas coisas, são gente idosa, aposentado, que tira lá do seu salarinho lá para doar, para ajudar o Francisco Índio, para ajudar a Deliane, aquela mulher que não merece, mas está lá, Mororó, enfim, e outros personagens que aparecem nesses canais aí, certo? Tudo para tirar proveito. E inclusive esses espertalhões que são aí os Chico, hoje tá aí o Ednardo também, querendo mostrar uma coisa que ele não é, né? Se aproveitando de quem? Do próprio povo que é onde ele mora. Imagina, né? Ele vive bem, enquanto aquelas pessoas são aquelas pessoas que eles falaram, vamos dar uma casinha para isso aqui. Mas quantas centenas, milhares de casinhas que está faltando, mas eles têm farto o trabalho que eles podem desenvolver para o futuro, porque tem muita gente naquela situação. E ali eles veem então o quê? Dinheiro, visualização, joinha, certo? Então tem hora, eu tenho uma frase que a gente diz muito ela todo dia, eu falo, você fala, todo mundo fala, é assim, abre aspas. Tem hora que eu fico pensando, fecha aspas. Tem hora que nós ficamos pensando por que acontecem certas coisas. No momento você pensa, mas será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? Mas tudo tem uma resposta. Tudo tem uma resposta. E sempre, a maioria das vezes, quando você vai ver, gente, é isso aqui, ó. Certo? Não pense que Ednardo, Chico Coelho, Chico Museu, eles fazem aquilo por dó dessas centenas, milhares, dezenas de gente pobre, humilde e desse jeito aí. Não. É por interesse deles mesmo. Porque dá muito dinheiro. As pessoas doam. Esse dinheiro geralmente não chega do jeito que é para chegar naquele que merece. Porque ele é como se fosse na política. Você acha que se os políticos nossos fossem honestos, o Brasil não seria outro? Fica essa pergunta. E tem hora que a gente fica pensando como seria se todo mundo agisse de forma mais correta, mais honesta. Como então vem e quando faz as suas denúncias aqui, como diz ele mesmo, diz que põe o dedinho na ferida, todo mundo se revolta, muitas pessoas se revoltam. Certo? E então ele gravou 3 vídeos já de sábado para cá, eu assisti os 3, ele faz muitos questionamentos, ele não acusa ninguém, ele não quer acusar, como eu também não quero e não acho correto fazer isso, certo? Porque quem tem que verificar e ver se isso é correto e certo é o próprio doador, é o próprio seguidor da pessoa, que tem que ver aonde que o dinheirinho dele está indo nessas doações. E começar a imaginar que todo esse dinheiro que é doado, 10 de um, 5 do outro, 20, 50, 100, 500, esse dinheiro não está chegando na totalidade para essas pessoas. Porque aí vem o interesse de cada um desses donos de canais de assistencialismo para também viver bem, além do pagamento que o YouTube faz para eles com as visualizações que ele ganha, porque o pessoal, todo mundo quer ver, né, a construção da casa dos Francisco Índios da vida, da Deliane, né, porque é um prazer para todo mundo, se delicia de ver um pobrezinho tirado, resgatado da linha de pobreza, para ter uma condição de vida melhor. Certo? É uma coisa que a gente tem que aplaudir, na verdade. Mas e que isso acontecesse de maneira mais honesta, que é o que o canal Brasil Portugal e os resenhistas que participaram de toda essa situação que aconteceu queriam e querem. Não é porque o cara é fofoqueiro, que é resenhista também, que não sejam pessoas do bem, são pessoas do bem também. O que eles fazem é uma fofoquinha, é uma resenha, né, é uma denúncia que é válido, precisa ser feito, né? E foram feitas várias denúncias de muitas coisas. E quanto ao canal hoje do Missão de Construir, você pode acreditar que ele não passa mais do que um canal também de assistencialismo, simplesmente assistencialismo, como é do Chico Coelho, é isso aí.
certo? E você então se policiar, observar melhor o que você está fazendo, o que aquela pessoa está querendo de você, que é o dono de canal, mostrando aquela situação, e se o dinheiro que você doa, quando você se sente na obrigação até de doar, você tem que ver se seu dinheiro está sendo bem dirigido, cobrar dessas pessoas, certo? Porque ninguém é contra ter o assistencialista, não, mas que seja mais transparente, certo? Outra coisa, porque toda vez que vem esses assistencialistas, eles se mostram como pessoas que são extremamente virtuosas, coisa que eles não são, eles fingem que são, e você acredita, certo? Porque os valores reais mesmo que essas pessoas deveriam ter ficou lá para trás. Esse é o valor, né? Não são valores morais, de decência, de honestidade, mais que defende. É esse valor, certo? Se você acredita, muito bem. Se você não quer acreditar, observe melhor, mas não precisa passar a ser assim tão nervoso, né? Para não ficar bravo, e tomar cuidado com os comentários também, né? Criticar e questionar é uma coisa, né? Agora você vir com coisas que prejudicam a moral, a dignidade, a honra das pessoas é diferente, né? Então fica aqui meu abraço, e devo voltar mais tarde fazer algum vídeo também, tá bom, gente? Forte abraço, beijo no coração.